Nós vamos falar aqui hoje um pouco sobre a história da cerveja em Belo Horizonte. Por que não da história de Belo Horizonte? Realmente, Belo Horizonte tem uma história muito boa de ser contada e de ser ouvida, né? Nós estamos falando de uma cidade que até nos anos 1800 não existia, não é? Estava na hora de crescer Ouro Preto, mas geograficamente era inviável fazer isso. Teria que destruir montanhas e o acesso a Ouro Preto era um tanto quanto limitado. O ideal fosse fazer uma nova capital para Minas Gerais. Então, em 1893, Augusto de Lima promulga a Lei número 3, autorizando a construção da nova capital. E aí se inaugura, em 1897, no dia 12 de dezembro, a capital de Belo Horizonte, a nova capital. Arão Reis faz todo o desenho arquitetônico, um conjunto de operários começam a construir a cidade, criando os primeiros galpões, a Serraria Souza Pinto, funileiros, né, construtores da capital, vieram aí trabalhar para formar essa cidade. Então, eles trouxeram imigrantes italianos que eram especialistas em construção civil e esse pessoal foi morar na região da Lagoinha. Naquela região, então, foram os primeiros passos da verdadeira cidade de Belo Horizonte. Já não era mais o Arraial de Curral del Rei, mas já era os prenúncios da nova capital. Então, grandes pessoas que estavam em Ouro Preto, que eram cervejeiros, vieram para Belo Horizonte e alguns já haviam se estabelecido na cidade. Um dos primeiros foi o Carlos Fonatiari, em 1894, ele vem de Lucca, na Itália, e na rua Timbiras, com Sergipe, ali perto da Igreja da Boa Viagem, ele abre uma pequena cervejaria, que era talvez o centro de encontro das pessoas naquela época, né? As comemorações religiosas, os batizados, os casamentos, né? As datas comemorativas dos santos, as quermesses, né? As festas juninas, talvez, era um bom ponto de encontro das pessoas que poderiam estar tomando o refrigerante e a cerveja do Carlo. Com o andar do tempo, em 1899, ele pede à Prefeitura de Belo Horizonte para fazer vendas ambulantes e o negócio dele cresce ao ponto dele mudar de local. Aí ele vai para o fundo da cidade, mais precisamente ali onde é o Shopping Oi, com a cervejaria dele, Renânia. Ele acaba inaugurando, talvez, uma das grandes fábricas do Brasil, tornando-se aí conhecido por muitos como a quarta maior cervejaria daquela época, né? E junto com ele veio um italiano, em 1875, de Comacchio, que era o Paulo Simoni, decide ir para a Itália, para a Europa, comprar equipamentos cervejeiros. Então, Paulo Simoni, ele monta no quarteirão ali da Avenida dos Andradas, circulando a Rua Arão Reis, uma grande fábrica, ao qual ele dá o nome de Estabelecimento Industrial Mineiro, com vários maquinários, né? Maquinários que produziam bombons, canetas, vinagre, cachaça e, naturalmente, a fábrica de cerveja Grambinos, uma das aí mais conhecidas do mercado naquela época. Curiosamente, sobre a fábrica do Paulo Simoni, a estratégia dele ter colocado bem ao lado da linha ferroviária é porque o maquinário da época era muito pesado. A família Chiari fazia os carretões de boi para puxar esse maquinário até a fábrica, por estar próximo da linha do trem. Isso não estressava o gado que levava esse maquinário até lá e facilitava todo o processo de importação de insumos e exportação das cervejas para os outros municípios. E quando chegava a importação de insumos, eles vinham do Porto de Santos, vinha em sacas o malte, vinha em caixotões de pinho, o lúpulo em pétalas, não existia a tecnologia do lúpulo em pellets, né, o lúpulo prensado. Vinha-se também em latas o levedo.
E o interessante é que quando se abria, arrancavam aqueles pregos ardox, né, estragavam todo o caixote. Quando se abria, soltava aquele aroma maravilhoso de lúpulo, né? Aquilo ali contaminava a fábrica de bons aromas, né? E vieram aí, né, vários, né? O Amadeu Pessini, Oswaldo Parucchi, que foi cervejeiro da cervejaria Oliveirense, lá em Oliveira. Ele passa por Sabará, acaba abrindo o estabelecimento numa das primeiras partes da zona boêmia de Belo Horizonte, na Avenida Santos Dumont. Aunibo Cocossione, que vem de Ouro Preto, abre a sua cervejaria na Rua Curitiba. Henrique Thieme, que tem a cervejaria alemã, abre na Rua Ouro Preto. Eduardo Moratti se estabelece aqui no fundo da Arão Reis. Ele também abre ali a sua cervejaria. Crescêncio Ginetti, que vem de Curvelo, abre a cervejaria internacional. O Bonino, Victório Fracaroli, montam na Rua Tamoios. Francisco Gino, que abre ali na Olegário Maciel, que curiosamente ele tinha uma fábrica de massas. E essa fábrica de massas, para ele poder aumentar a cervejaria, ele vende para um conterrâneo dele, Domingos Costa, que monta a grande fábrica de massas Vilma, hoje um dos maiores conglomerados de massas do Brasil. E outros grandes vão, né, na década de 20, aí você tem a cervejaria Bremense. O Newton de Paiva monta a primeira fábrica de cervejas de nome Bremense, em Belo Horizonte, mas a esposa não gostava muito do negócio, decide, então, partir para aquilo que ele mais amava, que é a educação. Newton de Paiva decide tentar vender a cervejaria para poder comprar o Colégio Anchieta, né? E com um certo custo, ele encontra um grupo de judeus que estavam fugindo da Primeira Grande Guerra e eles ficam encantados com a qualidade da cervejaria. A família Aninger, que era esse grupo de judeus, decide comprar a Bremense e ele acaba comprando a parcela que faltava de João Leonardo para a constituição do Colégio Anchieta, que hoje também é um grande conglomerado, que é as faculdades Newton Paiva, né? Mas, nesse contexto todo, o Zum 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 corria em torno aqui da Praça da Estação, né? E o footing era praticado aqui, as primeiras zonas boêmias na Santos Dumont, na Tamoios, na Rio de Janeiro, bem aqui no centro, nesse alvoroço, né? Indo ali em direção à Lagoinha, fazia com que todos os operários que construíram a cidade, os funcionários públicos, aqueles que decidiram impor um comércio aqui, geravam esse movimento que foi gerando essa confiança e ao mesmo tempo, essa vontade de ter uma cerveja ao copo. E por aí começa a crescer essas fábricas de pequeno porte, não tão grandes quanto a de Paulo Simoni e a de Carlos Fonatiari, mas essas pequenas fábricas que aglomeram pessoas procurando ali saciar um copo gelado de uma boa cerveja. Nada se pode começar sem contar esse primórdio, esse grupo de pessoas que fizeram de Belo Horizonte a capital dos bares, porque foram eles que foram trazendo as cervejas, que foram trazendo outros cervejeiros de outros estados, como a Hanseática, a Companhia Antártica Paulista, a Companhia Cervejaria Brahma, e inseriu produtos deles para aqueles que estavam ali após um grande dia de trabalho, cansativo, pudesse descansar tomando um bom copo de cerveja. E aí começa esse agito cultural em torno da bebida, em querer tomar uma cerveja diferenciada, uma cerveja gostosa, né? Dentro desses bares que foram tornando cada vez mais acessíveis à população. Na época, a região mais habitável que tinha era a região ali da Lagoinha hoje. E quem veio construir a cidade foram imigrantes italianos que foram contratados. E eles foram habitar na região da Lagoinha. Na época ainda não tinha a região do bairro Funcionários. E ali eles já tinham o costume de chegar das obras no final da tarde, lá pelas 6, 7 horas da noite, e já sentar nas ruas, tirar suas mesas de casa e beber ali seus drinks, sua cerveja, seus vinhos, né?
todos eles oriundos da Itália, então o pessoal já tinha esse costume de beber no horário do jantar. Com os novos funcionários vindos de diversas partes do estado, então o pessoal vindo principalmente de Ouro Preto, mas muita gente vindo do Norte de Minas, vindo do Triângulo Mineiro, vindo da região do sul de Minas, vindo da zona da Mata Mineira, para integrar o novo funcionalismo do estado de Minas Gerais. Então, cada um recebeu sua casa. No princípio, eles não vieram trazendo as famílias, né? Vieram normalmente o chefe da família, e ali ele ocupou a casa para ver se acostumava, se as famílias iam se adaptar. Então, o que acontecia? A saudade era imensa. Chegavam do serviço, 5h30, 6 horas da tarde, aquilo era uma saudade tremenda. Então, o que eles faziam? Eles tiravam a mesa de dentro de casa, colocavam no passeio, como os vizinhos faziam a mesma coisa, e ali eles sentavam juntos e ficavam no que a gente, hoje em dia, depois, no futuro, acostumou a chamar de happy hour, para poder matar a saudade dos familiares e curtir e sentir o prazer, tá, de não sentir saudade. E Belo Horizonte se acostuma com isso, né? Isso aí depois, no futuro, dá à cidade a característica de a capital brasileira, por que não dizer a capital mundial dos bares. Por quê? O povo, em vez de ir para casa, se acostumou a ir beber o seu drink, a sua cerveja nas ruas. Isso virou um costume muito fantástico em Belo Horizonte. Isso tornou a cidade muito atrativa para a cerveja. E Belo Horizonte torna-se a primeira cidade fora do eixo Rio-São Paulo na preferência de fabricação de cerveja e funda então as maiores cervejarias, né? A cidade então ela ganha realmente uma tradição cervejeira muito incrível. Em 1828 a Companhia Antártica Paulista compra a Cervejaria Polar. Com isso realmente há um crescimento muito grande. Belo Horizonte então começa a crescer em termos de bebidas de uma forma muito intensa, porque cada vez mais se integrava a população de Belo Horizonte, o pessoal do interior. Então o pessoal que fabricava cachaça no Nordeste, no Norte de Minas, todo mundo migrando para Belo Horizonte, tomou esse costume de ter o happy hour, né? Então isso era integrado não só pelas cachaças, mas pelos vinhos também, pelos nossos imigrantes italianos, e a cerveja toma um fator, uma participação muito forte em todo esse contexto. Isso cresce de uma forma muito intensa. Depois, no final da década de 60 e início da década de 70, outras cervejarias se implantam. Então eu vou lembrar aqui, por exemplo, da cervejaria Alterosa, que fez a famosa cerveja Alterosa, que era uma cerveja muito adorada. Logo depois ela foi vendida para as grandes cervejarias. Então sempre o ciclo foi esse, de substituição das grandes cervejarias pelas pequenas. Até que na década de 90 começam a surgir as cervejas artesanais. Nós passamos a fundar então associações. A Serva Mineira é uma grande referência. Logo vem a Confesse, que era a Confraria Cervejeira da Cerveja, Confraria Feminina da Cerveja, que através de 12 mulheres bastante inovadoras criam cervejas fantásticas. Tive a oportunidade e a honra de participar disso. Criam então a Festa Anual da Cerveja de Belo Horizonte, integrando pessoas do Brasil inteiro. Então tudo isso vira a grande inovação brasileira da cerveja. Veio a ideia de abrir uma choperia. E nessa ideia de abrir a choperia, nada melhor que a melhor choperia é o Pinguim de Ribeirão Preto. Então, na época eu chamei um grande amigo, uma grande pessoa, que é o Theo, para ser meu parceiro. Fomos a Ribeirão Preto. O pessoal do Pinguim, nós procuramos eles lá, não deram bola pra gente. E aí um grande amigo de Ribeirão Preto me deu uma dica, assim, ó, Rodrigo,
você tem que, na verdade, procurar o seu Albano. Eu falei, seu Albano? É, ele que é a alma do chopp em Ribeirão Preto. E aí eu vim descobrir que esse seu Albano era um garçom de Ribeirão Preto, muito querido, e que abriu uma confeitaria em 1964 na porta da cervejaria Antártica, no centro de Ribeirão Preto. E aí, os funcionários, os mestres cervejeiros, saindo da fábrica, paravam na confeitaria. E o seu Albano, muito simpático, conversando e tudo mais, começou essa história do chopp, o que a gente chama da extração. É o que está quando o produto sai da fábrica até chegar na mesa do cliente, até o cliente beber. Que a extração é tão importante quanto a produção. Você pode ter um bom produto e uma extração ruim que você não vai ter um chopp legal. Mas se você tiver um produto razoável e com uma extração muito boa, aí você tem realmente um produto diferenciado. A gente chama de extração tudo que, desde o tipo de copo, a como que armazena o barril, a serpentina, a câmara fria, ao treinamento do chopeiro, torneira, enfim, tudo. Isso que a gente chama de extração. E aí a gente trouxe o Albanos para Belo Horizonte. No 1º de maio de 1996 nós abrimos. O mineiro tinha uma questão até a abertura do Albanos, que ele falava assim, vamos sair para tomar uma cerveja. Enquanto o carioca e o paulista falavam assim, vamos sair para tomar um chopinho. Então, a gente trouxe essa história toda para Belo Horizonte da questão do chopp. E aí foi muito legal porque, dentro desse sucesso, na época veio a história também das microcervejarias, a primeira microcervejaria do Brasil, da Dubir, lá em Porto Alegre. Eu e meu sócio Theo, na época, falamos assim, vamos fabricar cerveja também. E aí, junto com 2 sócios austríacos, entre eles o Ervik e o Marcos, a gente ajudou na abertura da Krug Beer, que eu vim a sair em 2002. E também, eu e o Theo, a gente lançou, em torno do anos 2000, a primeira carta de cerveja de Minas Gerais, que eram várias cervejas importadas e também algumas cervejas artesanais na época, que tinha Baden-Baden, Colorado. E aí o mineiro começou a experimentar essas cervejas importadas também. A ideia de montar a Krug Beer aqui em Belo Horizonte, na verdade, vem do meu pai. E minha família, que sempre é envolvido na cervejaria na Áustria, em Grieskirchen. E eu, desde que nasci dentro da cervejaria em Grieskirchen, eu sempre fui exposto ao meio cervejeiro. Então, para mim era uma coisa. Quando eu mudei para cá, é uma coisa que eu faltava, a cerveja da nossa cervejaria. Pensando que cerveja nós vamos produzir. A cerveja que eu estava acostumado na Áustria e que eu queria produzir, ou a cerveja que o público aqui realmente queria beber. Então nós definimos claramente que nós vamos atender o público, o gosto do público aqui. E isso não era fácil, porque a receita que eu queria fazer era uma receita do meu pai, que ele lançou em 58, como a primeira German Pilsner na Áustria. Mas era muito amargo para o gosto do brasileiro na época, era impensável para lançar isso, e nós diminuímos o amargor até chegar num ponto que realmente criou o nosso chopp cristal, que virou um sucesso no total. E só uns 20 e tantos anos depois eu consegui agora lançar a German Pils e com um sucesso enorme, porque hoje a German Pils já está quase pau a pau com a nossa Austria Lager. Então, mostra que o paladar dos consumidores muda constantemente. Nós começamos em 96 com o plano, com a decisão para montar a Krug Beer.
inspirado pelas microcervejarias, principalmente nos Estados Unidos. Tinha uma onda nos anos 90 que começaram as microcervejarias lá. E aqui também já começou no sul, Double Beer. E a maioria aqui no Brasil já começou como cervejaria ligada a uma balada, e isso era a casa noturna. E isso realmente para mim nunca foi muito atraente. Eu falei com meus sócios na época, eu falei, o só começa se o foco é a cerveja. Depois, como nós sempre prezamos a qualidade da cerveja desde o início e atender o cliente. Isso era também um brew pub, como nós éramos na época, era fundamental, era atender o cliente bem, olhar o serviço e a qualidade dos produtos, tanto da cerveja quanto da comida. Essa época dos inícios dos anos 2000, nós até fomos sozinho aqui em Minas Gerais com a primeira microcervejaria. Só no final, uns 2005, começaram as cervejarias que acho que inspirado realmente por novos tipos de cervejas. E esses foi a segunda onda, como eu chamo, das microcervejarias, que olharam cervejas diferenciadas, foram mais inspirados pela onda das cervejas, das IPAs nos Estados Unidos, não tanto inspirado pela Europa, que é mais tradicional, e criaram uma segunda onda de microcervejarias que eu julgo que é mais duradoura, né? São as cervejarias que olham a qualidade, olham os estilos diferentes. A Krug Beer surgiu no Belvedere no dia 24 de setembro de 1997. Foi a primeira cervejaria artesanal de Minas Gerais e a quinta do Brasil, com cerveja puro malte. Tinha cervejas diferentes, Dunkel, de trigo. E isso foi muito bom, foi uma revolução, foi uma inovação total. Na época, a Krug Beer passou a ser um dos cartões postais de Belo Horizonte. Todo mundo que vinha a Belo Horizonte tinha que ir ao Mercado Central, Krug Beer, né, fazer uma visita em Ouro Preto. Isso foi um marco para a cidade e, de lá para cá, ela contribuiu muito para o crescimento dessa cultura cervejeira. E hoje a cerveja artesanal representa a cara de Belo Horizonte e da grande BH em geral, né? E realmente o mineiro se identificou muito e a culinária nossa foi também adaptada a essa cerveja. Então hoje você vai nos bares do Belo Horizonte e você vê o tiragosto com a harmonização dela com cerveja. E eu vejo que aqui em Belo Horizonte, na grande BH, a cultura, a cerveja artesanal, ela é tratada de um jeito diferente do que nas outras cidades do Brasil. Aqui em Belo Horizonte, realmente, a cerveja artesanal ela entra na vida das pessoas. Belo Horizonte realmente saiu na vanguarda, né, na criação de alguns estilos de cerveja que são consagrados hoje. Então, em 2016, por exemplo, já estava fazendo Berliner Weiss, né, que hoje em dia é tão conhecida como as Catarinas Sours, né, e o Falcone também na mesma época fez, né. Então, a gente estava ali lançando moda no mercado cervejeiro. Antigamente, ninguém nem pensava nisso, né. E realmente o estilo tropical, né, a brasilidade está muito presente nas frutas e eu gostava muito de brincar com isso nas cervejas. A Serva, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais, a mineira foi a segunda do Brasil. Ela tem uma representatividade nacional com mais de 20 associações em todo o Brasil. A Serva surgiu de um grupo de
cervejeiros que começaram a estudar cervejas a partir de uma confraria que acontecia no Freitag, Extinto Bar, na região da Savassi, e a partir desses estudos eles começaram a se interessar em produzir cervejas em casa. Eles formaram a Serva porque não tinham tantas opções para fazer compra de insumos em Belo Horizonte. E a Serva começou com essa ideia de começar a fazer compras coletivas de insumos a partir de empresas do Sul. A partir daí, a Serva começou a promover cursos para os associados para se desenvolverem cada vez mais, como cursos sensoriais, de insumos, de técnicas. A Confesso, a Confraria Feminina de Cerveja, ela surgiu no dia 8 de março de 2007, depois que um restaurante tradicional aqui de Belo Horizonte, House Mission, que tinha um cardápio de cervejas importadas muito grande, muito vasto, ele proporcionou para algumas mulheres formadoras de opinião aqui de Belo Horizonte uma palestra com uma sommelier de cerveja de São Paulo. Então, quando ela reuniu com essas mulheres para falar um pouco desse universo cervejeiro, essas mulheres que estavam lá nesse dia resolveram, naquele momento, fundar uma confraria para estudar um pouco mais sobre esses estilos de cerveja que ela tinha apresentado. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, de ver de perto todo esse crescimento aí do que a gente vê da cerveja artesanal em BH. A gente acompanhou as cervejarias crescendo, os mestres cervejeiros formando, são todos amigos. E o nosso papel nessa história, qual que é? Divulgar a cerveja artesanal, porque a Confesse, ela faz uma festa anual que virou um cenário, virou uma vitrine da cerveja artesanal em Minas Gerais, que a gente entende essa responsabilidade de divulgar o universo cervejeiro, resgatar o papel da mulher na história da cerveja, porque a produção cervejeira, ela só era autorizada a ser feita por uma mulher. Então, os primeiros mestres cervejeiros da história eram mulheres. Então, quando a Confesse, ela chega nesse cenário que existe uma tradição que é masculina e ela consegue ser respeitada, o que a gente faz? A gente resgata a importância da mulher nessa história. Um título que Minas recebeu há um bom tempo atrás, que é essa grande BH, essa região da Grande Belo Horizonte, é a Bélgica Mineira. A gente recebeu esse título por uma série de fatores, né? Começaram a serem montadas e surgir várias craft beers na região da Grande Belo Horizonte e, em um certo momento, ela foi intitulada da Bélgica Mineira. Nós chegamos a ranquear aí como a região com maior concentração de craft beer do Brasil, né, nessa época. E hoje eu me pergunto se realmente nós somos a Bélgica Mineira. O que eu tenho a dizer é de que hoje nós somos muito mais parecido com o estilo americano de se produzir cerveja e não com Bélgica. E o porquê isso? Porque a cervejaria, ou falar a escola belga, ela tem uma fama, ela tem uma característica muito legal de cervejas extremas, cervejas ácidas, cervejas de trapistas, né? E não tanto na criatividade inventiva de revisar, de relançar estilos, criar próprios estilos, que é muito mais no estilo americano. A indústria americana, a escola americana, ela se mostrou aí nos últimos anos muito mais criativa. Minas Gerais, e onde a maioria das cervejarias estão, que é Grande Belo Horizonte, hoje ela é reconhecida nacionalmente pela perfeição na produção de estilos de cerveja. Uma gama muito grande de cervejas, a gente produz desde de premiadíssimas Premium Lagers, né, as Pilsens do nosso dia a dia, as cervejas de madeira, sours, inclusive, premiadas também. Então hoje nós temos um grande volume de cervejarias mineiras que sempre estão premiando aí nos principais concursos nacionais e até estrangeiros. Quando a gente participa de eventos cervejeiros, como
o evento que tem o Festival Brasileiro de Cervejas em Blumenau, que é em março, ou nós temos o Mundial de la Bière no Rio de Janeiro, o Oktoberfest em São Paulo, onde é que consegue juntar muitas cervejarias. Qual é uma característica bastante interessante das cervejarias mineiras quando elas participam? Elas sempre são reconhecidas pela qualidade das suas cervejas, pela perfeição que as cervejas são executadas e pela variedade das suas cervejas. Então, é um prazer muito grande fazer parte desse polo, né, desse centro, e poder levar essa cerveja brasileira, a cerveja mineira, para o Brasil inteiro e principalmente buscar esse reconhecimento que a gente consegue, não somente do público, mas a gente consegue através de obtenção de medalhas, de títulos, seja no Festival Brasileiro, seja no Festival Internacional. Hoje a gente pode dizer com bastante orgulho que uma Premium Lager mineira é a cerveja mais premiada do Brasil. Hoje ela é mineira, mas também para dizer que uma Sal é feita de mirtilo e baunilha, ganha medalha, uma cerveja envelhecida na madeira ganha medalha, cervejas inglesas executadas com perfeição, de acordo com uma escola brasileira, são executadas aqui em Minas Gerais e são reconhecidas e premiadas aí no Brasil inteiro. Tem uma coisa bastante interessante que ele fala, mas por que dá tão certo assim? O mineiro ele não é tão caladinho, tão quietinho como todo mundo fala, né? Come quieto. Existe uma sinergia muito grande entre as cervejarias. A gente conversa muito entre a gente troca muita informação, a gente ajuda um ao outro para que a gente sempre consiga produzir a melhor cerveja possível. Um outro ponto importante ressaltar é a qualidade com que as fábricas mineiras dedicam aos seus equipamentos, ao processo. Então, invariavelmente, todas as fábricas mineiras são muito cuidadosas com a manutenção da sua fábrica, dos seus equipamentos, tendo laboratórios, tendo pessoas responsáveis pelo controle de qualidade. Então, se você visitar qualquer cervejaria mineira, seja uma cervejaria pequena, por exemplo, aqui da Grande BH, como um Koala, ou você pega como a Verás, que produz 15 estilos diferentes, toda a fábrica, todo o cervejeiro tem um cuidado muito especial, um jeito muito mineiro de tratar o produto com muito carinho. Belo Horizontino, além de gostar de cerveja, além de gostar do ambiente do bar, ele gosta da novidade, ele gosta daquilo que traz para ele uma riqueza e uma experiência diferente. A gente vive diante de um cenário vanguardista que apresenta-se no mercado nacional como um forte sinalizador de tendências de consumo. Aqui em Belo Horizonte, a gente vai encontrar, da mesma forma que uma cerveja muito tradicional, como a Hofbräuhaus, fundada em 1589, e que mantém as raízes e a tradição alemã desde então, né, são 432 anos de história, mas nós também temos espaço para tudo que é novo, para tudo que é diferente. Isso se configura nas várias cervejas com ingredientes regionais, com insumos locais que trazem uma diversidade de sabores e aromas muito grande para o consumidor, mas também numa diversidade, numa variedade de alternativas de bares para visitar. A gente tem lugares fantásticos, como o nosso Mercado Central, que mistura tradição e inovação, e agora desponta de forma ainda mais evidente nesse cenário o Mercado Novo, que também traz muito de um espaço antigo, mas traz essa remodelação, né? Traz essa perspectiva da inovação, que a gente tem aqui bares que guardam essa tradição boêmia e que conversam muito bem com a novidade, conversam muito bem com o moderno, como o bairro de Santa Teresa, que é um ícone da tradição boêmia local, mas também os bairros de Lourdes, o bairro da Savassi e até mesmo bairros mais afastados do centro da capital. Você sempre vai encontrar alguma coisa que chama a atenção. Nós recebemos muito bem, fazemos boas cervejas, temos bares diferenciados, né? Temos o nosso DNA, a cultura do happy hour,
e a cultura de receber bem, né? O mineiro traz das suas origens a cultura interiorana, a cultura do interior de Minas. Belo Horizonte é uma capital muito jovem e, falando da história da cerveja, a gente acaba já conseguindo prever o futuro, que vai ser um futuro de receber, continuar recebendo muito bem as pessoas, de estar na vanguarda das receitas cervejeiras, do que existe de mais moderno no mundo, em termos de cervejarias, de bares, de gastronomia. Não à toa hoje, a nossa cidade foi reconhecida pela Unesco como a capital da gastronomia mundial, a capital criativa da gastronomia. O mineiro é muito criativo, o mineiro recebe muito bem. Esse conjunto de relatos sobre a nossa história é riquíssimo para que a gente consiga mostrar para as próximas gerações o quão importante, o quão gostoso é descobrir as raízes, entender o porquê de Belo Horizonte ser uma cidade tão querida por todos que vêm até aqui, porque a história, quando não é contada, ela é esquecida. Porque quando você fala em história, você valoriza tudo que é de bom de um povo. E Belo Horizonte tem muito a mostrar. E a cerveja participou, sempre foi coadjuvante disso.